Meus amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler apenas os versos 6 e 7. Eu convido a igreja para ler comigo esta passagem. Vamos todos juntos. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Amém. Eu quero tratar do seguinte tema nesta manhã. Jesus nunca desiste de você, apesar de você. Esta é uma das verdades mais consoladoras da Bíblia. Apesar dos nossos deslizes, das nossas quedas, dos nossos fracassos, das nossas contradições, das nossas fraquezas, Jesus não abre mão da nossa vida. Jesus não desiste de nós. Ele não abdica do direito que tem de nos ter para si. Ele vai ao nosso encalço. Ele não abre mão de fazer uma grande obra no nosso coração. Esta verdade magna do cristianismo é eloquentemente demonstrada na vida de Pedro. Este homem que era filho de Jonas, irmão de André, nasceu em Betsaida, residiu em Cafarnaum, era casado, empresário de pesca, chamado por Jesus para ser um apóstolo e o líder deles. Mas um homem contraditório, paradoxal, de avanços e recuos, de escaladas e quedas, de fé robusta e incredulidade absolutamente aberta, de promessas de fidelidade e de negação vergonhosa. Esse homem retrata para nós que é possível, infelizmente é possível, que alguém crente de verdade sofra baques na vida, vergonhosas quedas na vida, fracassos reais na vida, mas apesar disso, Jesus não desiste de nós. Talvez você pergunte, mas onde está a evidência das quedas e deslizes de Pedro? Talvez pudéssemos começar lá com a história da ceia, da Páscoa, como já ouvimos aqui hoje, eloquentemente anunciado pelas nossas crianças. Pedro cai quando ele se considera melhor que os seus colegas. Quando disse para Jesus: ainda que todos se escandalizem contigo, eu jamais. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E toda essa segurança que ele tem está fundamentada nele mesmo, se julgando melhor que os outros. Quando afirma: ainda que venhas a ser tropeço para todos, para mim jamais o serás. Em outras palavras, Senhor, eu acho que os meus colegas não vão aguentar, eles não suportam pressão. Nos bastidores o ambiente está pesado, trama-se, orquestra-se nos bastidores do poder eclesiástico a tua prisão e a tua morte. Na hora H, os outros vão fugir, vão fraquejar, vão bambear as pernas, mas eu jamais. Estarei de pé do teu lado, pronto para ir para a prisão e para a morte. Porém, apesar de autoconfiança nas alturas, diz a Escritura que ele foi incapaz de permanecer orando na hora da tempestade mais convulsiva da história.
quando Jesus pediu para eles: ficai comigo, vigiai, orai. E diz a Bíblia que quando Jesus trava uma batalha de sangrento suor, vai ao encontro deles, e Pedro está dormindo, e Jesus o acorda e diz: Pedro, não a hora pudesse vigiar comigo? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas Pedro dá mais um passo rumo à sua queda, quando diz a Bíblia que ele perde o controle emocional. Ele é um homem de sangue esquentado, ele é um homem valente, e quando ele acorda e vê a turba armada até os dentes chegando para prender Jesus, ele não titubeou, sacou da sua espada e corta a orelha de Malco. E Jesus: olha, pode guardar essa espada. Não beberei eu porventura este cálice que o Pai me deu para beber? Para esta hora eu vim. Guarda essa espada, porque se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, e Ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. Mas Pedro, ainda mais do que isso, prometendo estar com Jesus na prisão e na morte, quando Jesus é preso, ele se acovarda. Ele não quer se descompatibilizar de Jesus, ele não quer romper radicalmente com Jesus, mas ele não tem tutano espiritual para seguir Jesus, segue Jesus de longe. Não quer que ninguém saiba que ele tem uma aliança com Jesus. Mas pior, ele vai para a casa do sumo sacerdote e se assenta junto dos escarnecedores. Ele se associa com gente que perseguiu Jesus, que prendeu Jesus, que cuspiu no rosto de Jesus. Ele se assentou na roda dos escarnecedores. E tem mais, na hora do aperto, na hora que ele foi confrontado: tu és um dos dele, tu estavas com ele, tu pertences ao grupo dele. Por 3 vezes, de forma covarde, ele negou Jesus, publicamente. Ele jurou que não conhecia Jesus. Ele blasfemou, falando impropérios: eu não sei o que dizes, eu não conheço este homem. Mas se você hoje aponta o dedo em riste para Pedro, eu quero lhe dizer que Pedro está aqui nesta manhã. Ele não está apenas entre nós, ele mora debaixo da sua pele. O coração dele bate em seu peito, o sangue dele corre em suas veias. Nós somos Pedro, temos a mesma natureza, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas falhas. Quantas vezes nós juramos fidelidade ao Senhor e fracassamos? Quantas vezes nós prometemos a Ele e o negamos? Mas algo maravilhoso está aqui. Jesus ressuscita, as mulheres vão ao túmulo, o túmulo está aberto, elas entram, o túmulo está vazio, elas saem, o anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem uma mensagem expressa aqui: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá adiante de vós para Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Ora, por que a menção de Pedro? Se ele era um discípulo e o primeiro da lista, por que Jesus o mencionou? É que na verdade Jesus sabia que a essas alturas Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro havia negado o seu nome, Petros, fragmento de pedra, mentira, é pó. Pedro tinha negado a sua fé, Pedro tinha negado o seu discipulado, Pedro tinha negado o seu apostolado, Pedro tinha negado ao seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você nesta manhã que Jesus está aqui, e Ele conhece a sua vida, Ele conhece a minha vida, Ele conhece o que está claro, Ele conhece o que está oculto, Ele conhece o que todo mundo sabe e o que ninguém sabe, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele perscruta a nossa alma, Ele sabe todos os nossos passos, Ele conhece todos os degraus que nós caímos de queda em queda, de abismo em abismo, e apesar de tudo isso, Ele não desiste de você, Ele não abre mão da sua vida. Como é que começa a restauração deste homem?
Primeiramente, na hora mais crítica da história de Pedro, quando ele, depois de devotar e prometer fidelidade inegociável, ele está negando a Jesus, covardemente. E então é nessa hora que diz a Escritura, que Jesus crava os olhos nele. Na hora que o galo cantou, denunciando a sua covardia, Jesus cravou o olhar em Pedro. E talvez as pessoas pensam, foi um olhar de censura? Foi um olhar de reprovação? Não, não foi. Foi um olhar de ternura, de graça, de perdão, que mexeu com as entranhas da sua alma, que amoleceu a dureza do seu coração, que arrancou dos seus olhos lágrimas de arrependimento. Eu quero dizer a você, nesta manhã, que Jesus está aqui. Embora estejamos numa coletividade, Ele está olhando particularmente para cada um de nós, dizendo-nos: eu sei onde você está, eu sei como você está, eu sei o que está acontecendo na sua vida, eu sei os caminhos por onde você tem andado, eu sei as suas fraquezas mais gritantes, mas apesar disso eu não desisto de você, eu não abro mão da sua vida, eu estou cravando o meu olhar em você, dizendo que eu estou acompanhando a sua história e não abro mão da sua vida. Este olhar que um dia nos alcançou, este maravilhoso olhar, transformou o nosso ser, transformou o nosso viver. Este maravilhoso olhar, um minuto só que nos olhou, e a dureza foi derretida. Um minuto só que Ele nos contemplou, e a ficha caiu, a consciência de pecado veio. Ele está aqui hoje olhando para você e para mim. Mas notem mais, que Pedro agora demonstra esta volta para o Senhor, esta restauração, com lágrimas de arrependimento. Diz o texto que Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, e caindo em si, desatou a chorar. Ele se lembrou quando Jesus olhou para ele. E quando Jesus olhou para ele, isso provoca nele lágrimas, não de remorso, mas lágrimas de arrependimento. E lágrimas de arrependimento, meus amados irmãos, não é por causa do medo da consequência do pecado. Lágrimas de arrependimento é por causa da tristeza pelo pecado. Às vezes as nossas lágrimas são de remorso. Fomos apanhados, fomos achados no nosso pecado, fomos publicamente envergonhados pela circunstância. Mas no caso aqui é diferente. Pedro chora porque cai em si. Pedro chora porque se lembrou das palavras de Jesus. Pedro chora porque o seu pecado vem à tona e ele está pronto a confessá-lo, a se arrepender dos seus pecados. Não há restauração sem arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, arrependimento é mudança de emoção, arrependimento é mudança de direção. E é isso que está acontecendo com Pedro. Mas mais do que isso, se você parar para perceber, Pedro é restaurado porque Jesus o procura. É curioso isso, porque Jesus ressuscita em Jerusalém, Pedro chora em Jerusalém, Pedro reconhece o seu pecado em Jerusalém, mas agora Jesus manda um recado para ele: olha, ide dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá adiante de vós. Ele não vai atrás de nós, ele vai adiante de nós. Ele é o caminho, ele aponta a direção, ele irá adiante de vós para a Galileia. Sabe quantos quilômetros tem de Jerusalém a Galileia? 154 quilômetros. Caminhando a pé, descendo as ladeiras de Jerusalém, mergulhando nos vales mais profundos da terra, em Jericó, rumando para a Galileia. E eu fico imaginando, queridos irmãos, de que essa jornada era a jornada da culpa.
E eu imagino Pedro pensando assim: ele vai me arrebentar todo quando encontrar-se comigo? Ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um covarde, que eu sou um fracasso? E ele caminha essa estrada toda, dias e dias de viagem, porque Jesus queria encontrar-se com ele, porque Jesus marcou uma agenda com ele. E eu quero dizer para você que nesta manhã Jesus marcou uma agenda com você e comigo. Não é por acaso que nós viemos aqui hoje, não é por um mero hábito que nós viemos aqui hoje, não é por um mero costume desta igreja de ter cultos dominicalmente que nós estamos aqui hoje. Jesus marcou um encontro com você e comigo aqui nesta manhã. Mas diz a Escritura que quando ele lá chega, Jesus não estava lá, e ele toma uma decisão talvez desesperada, quando diz para os seus colegas assim: eu vou pescar. Para ele é fim de linha, para ele agora só tem uma estrada a percorrer, é para o passado, só tem uma direção para olhar, é na lente do retrovisor. Ele está voltando ao passado, ele está voltando às redes, ele está voltando à pesca, ele está voltando à vida anterior. Mas ninguém tem um encontro verdadeiro com Jesus e volta e fica lá no passado. Naquela noite, diz a Bíblia, eles não pegaram nada, nem uma piaba. Estão retornando já no amanhecer do dia, no raiar da aurora, com as redes vazias, com o coração empapuçado de dor, a 100 metros da praia. Quando Jesus na praia caminha e pergunta para eles lá no barco: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eu concordo com aquele que afirmou: esta palavra filhos tem mais de 1 tonelada de graça, porque esta palavra não é endereçada a um grupo de homens valorosos que tem tantas virtudes a serem estadiadas. Esta palavra é endereçada a um grupo de homens covardes, que abandonaram o Senhor, que fugiram, que se esconderam, que se acovardaram, que pecaram. E talvez você veio aqui hoje com o coração pesado de culpa. Talvez você se sinta a menor de todas as criaturas. Talvez você diz: agora não tem mais jeito para mim, eu caí, eu fracassei, eu fui para a lona, eu fui para o chão, eu fiz coisa errada, eu prometi, não cumpri. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui chamando você: filho, filha. Ele não desiste de você. É claro que quando Jesus pergunta: tens alguma coisa de comer? Ele não está precisando dessa informação. Ele está precisando de acordar a consciência daqueles homens. E quando eles responderam não, Jesus diz assim: lançai a rede à direita do barco e achareis. É curioso porque Jesus já conseguia enxergar nas profundezas daquele mar. E certamente Jesus empurrou um cardume de 153 peixes grandes selecionados para a direita do barco. Esse Jesus controla o céu, esse Jesus controla o mar, esse Jesus controla a terra, esse Jesus controla a sua vida. E quando lançaram as redes, esses peixes começaram a pular. E João disse: é Ele, Pedro, é o Senhor, Ele chegou. E Pedro então vai ao encontro de Jesus com o coração certamente acelerado, pensando: é agora que ele vai botar o dedo em riste-me e condenar. Ele chega e Jesus o espera com uma mesa posta, na verdade um braseiro com pão e peixe, para dizer o seguinte: ô Pedro, eu coloquei esse braseiro aqui para acordar a sua consciência, para curar a sua psique, para sarar as suas emoções, porque foi num braseiro como esse, Pedro, que você me negou. Foi diante de um braseiro como esse que você disse que não me conhecia. Então eu estou levantando esse braseiro aqui, Pedro, para dizer para você que no mesmo cenário que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma cena que você me negou, eu vou restaurar você. Na mesma cena que você virou as costas para mim, eu abraço você com o abraço da reconciliação. Eu quero mostrar para você, Pedro, que a minha graça é maior do que o seu pecado. Jesus não desiste de você. Ele está aqui.
Ele está aqui. E a pergunta que Jesus fez para Pedro foi uma única pergunta com variantes. Tu me amas mais do que esses outros? Tu me amas? Tu me amas? Ora, Jesus, para restaurar Pedro, não mandou-o para um psicólogo fazer uma série de terapias para curar a psique e as emoções em frangalhos. Jesus não entregou Pedro uma comissão eclesiástica para botá-lo num banco e esperar um tempo para que ele pudesse se recompor. Jesus não requereu dele que ele lesse tantos livros sobre aconselhamento pastoral ou sobre cura interior. Jesus não o matriculou num curso de pastoreio, de pastores. Não, Jesus fez apenas uma pergunta para ele: ô Pedro, você me ama? O que você disse lá atrás é verdade? Você fraquejou, Pedro, mas você está pronto a entender que eu sou ainda a razão da sua vida? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo, Senhor. E se você ama Jesus, hoje Ele quer restaurar você, hoje Ele quer botar você de pé, hoje Ele quer dar a você uma nova chance, uma nova oportunidade, hoje Ele quer restaurar a sua vida. Mas Jesus foi além e diz: Pedro, eu não vou restaurar apenas a sua vida, não, Pedro, eu vou restaurar o seu ministério. Eu vou colocar na sua mão o cajado de pastor. Você queria voltar para as redes, mas não é para as redes não, Pedro. Você se lembre disso, não é para chamar você para pescar não, Pedro. Eu chamei você para ser pescador de homens. E o pescador de homens, Pedro, não lida com rede, lida com um cajado. Você vai cuidar das minhas ovelhas, você vai apacentar os meus rebanhos, os meus cordeiros. Você vai cuidar de gente, Pedro. E a partir desse dia, meus irmãos, Pedro é um homem restaurado. Pedro é um homem perdoado. A partir desse dia, Pedro é um homem de oração. A partir desse dia, Pedro é um homem cheio do Espírito Santo. A partir desse dia, Pedro é um homem que prega e os corações se derretem. A partir desse dia, Pedro é um homem que ora pelos enfermos e são curados. A partir desse dia, Pedro é um homem que não teme mais açoites, não teme mais prisões, não teme mais martírio. A partir desse dia, Pedro é um gigante de Deus que vai abrir a porta do Evangelho para judeus e para gentios. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui, não apenas para restaurar você, mas para colocar você num nível que você nunca esteve outrora, de experiência com Ele, de vida cheia do Espírito Santo, do revestimento do poder de Deus, para coisas maiores e melhores na sua história, na sua vida. O Senhor está aqui hoje, poderoso para salvar, poderoso para restaurar. Sabe por quê? Ele nunca desiste de você, apesar de você. Vamos ficar em pé e vamos orar. Quantos Pedros existem aqui hoje? Gente que, apesar de amar a Jesus, achou que era melhor que os outros. Gente que, apesar de Jesus, confiou em si mesmo. Gente que, apesar de Jesus, tem dormido o sono da morte nas horas mais cruciais da história. Gente que, apesar de amar a Jesus, tem destempero emocional e às vezes age com violência, com agressividade. Gente que, apesar de amar a Jesus, segue Jesus de longe. Gente que, apesar de amar a Jesus, acaba se envolvendo em más companhias, em ambientes hostis, onde o nome de Jesus é blasfemado. Gente que, apesar de amar a Jesus, o nega com a vida,
com testemunho. Mas apesar disso, Jesus não desiste de você. Ele olha para você, para despertar em você a consciência de pecado e dar a você o arrependimento para a vida. Ele vai ao seu encontro, Ele confronta você com amor, Ele restaura a sua alma, Ele perdoa os seus pecados, Ele enche você com o Espírito Santo, Ele usa você para o louvor da sua glória. Hoje Jesus está aqui para restaurar a nossa alma. Receba, Senhor, a nossa gratidão por Tua graça, que é melhor do que a vida. Tu és o Deus que salva, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que restaura. Ah, Senhor, há tantos caídos, há tantos feridos, há tantos que estão machucados pelas realidades da vida. Nós não somos daqueles que matam seus soldados feridos, porque temos aprendido com o nosso glorioso Salvador, que Ele não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega, que Ele não pega a ovelha que se distanciou e caiu e joga fora, mas Ele vai, Ele abraça, Ele carrega no colo, Ele se alegra com a restauração. Agora, meu Deus, Tu que conheces cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está acompanhando este culto pelas mídias sociais, meu Deus, vai ao encontro de cada um, restaura a nossa sorte, restaura a nossa alma, perdoa-nos, Senhor, levanta-nos, Senhor, cobre a nossa cabeça com óleo da alegria, tira as vestes de tristeza, de luto e de pranto, e dá-nos vestes de louvor para a glória do Teu nome. Nós Te adoramos, porque Tu és o Deus de toda consolação, o Deus de toda restauração, o Deus da nossa vida, em nome de Jesus, amém.